E aí, pessoal, prontos para mais uma aula? Essa semana nós vamos falar sobre as cefaleias, as dores de cabeça. As crises de dor são crises extremamente frequentes, que levam os pacientes a procurar atendimento médico. A dor de cabeça figura entre as principais crises de dor, os tipos de dor que levam o paciente a esse atendimento. Então é importante que o clínico conheça bastante dor de cabeça, porque nem todas as cefaleias são cefaleias que têm uma gravidade, um risco para o paciente. O que é dor de cabeça? Qualquer tipo de dor que acometa a caixa craniana da linha da órbita para trás, até a linha que vem do meato acústico. Daqui para cima nós consideramos cefaleias. Dessa linha para baixo, nós chamamos de dores faciais, que a gente também vai falar um pouquinho sobre ela em outras aulas. É importante conhecer que a história da cefaleia ela é muito antiga, desde papiros sumérios, de relatos no Egito Antigo, em crânios encontrados já apresentavam evidências da tentativa de se tratar as dores de cabeça. Então é uma queixa muito antiga e até hoje nós estamos tentando lutar e conhecer e controlar melhor essas dores. Nós podemos dividir as cefaleias em dois grupos. As cefaleias primárias, onde a dor de cabeça é a própria doença, não existe nenhuma outra causa, nenhuma outra lesão provocando as dores no paciente. E as cefaleias secundárias, onde existe uma condição de base que provoca as dores de cabeça. A cefaleia é tão importante que mais de 90% das pessoas já sentiu pelo menos uma crise de cefaleia na vida. E um bom número apresenta cefaleias recorrentes. E os pacientes ficam preocupados, porque eles imaginam que, ao sentir dores de cabeça, eles têm algum problema no cérebro, um tumor, um aneurisma, alguma coisa mais grave. E nós vamos ver que na maioria dos casos não é isso que acontece. As cefaleias primárias, onde não tem nenhuma lesão de base, são as mais comuns. É importante também lembrar que o cérebro não dói. O que dói são as estruturas que estão em volta do cérebro, na caixa craniana. Então a pele, o periósteo, a parede dos vasos, alguns nervos sensitivos, as meninges, mas o cérebro em si não dói. Ele não tem terminações nervosas para dor. Então lesões no parênquima cerebral só vão provocar dor se elas causarem distorção ou compressão de estruturas sensíveis à dor. Uma outra coisa importante é que muitos pacientes que sentem dor de cabeça, eles querem fazer algum exame complementar. Eles ficam ansiosos. Eles conhecem um amigo, um vizinho, conhecem uma história de alguém que sentia dor de cabeça, tinha uma lesão mais grave. E isso, na grande parte dos casos, não é necessário. O mais importante no estudo das cefaleias é uma boa anamnese, uma boa entrevista com o paciente e um bom exame físico e neurológico. Se nós fizermos isso, a necessidade de exames complementares cai bastante. E isso no nosso país é muito importante, porque o custo desses exames onera demais a saúde pública, a saúde privada, a vida do paciente. Então é importante uma boa anamnese, um bom exame físico e a orientação do paciente. Como nós falamos, grande parte dos pacientes tem cefaleias primárias. E aí entra a enxaqueca, a cefaleia do tipo tensional, a cefaleia em salvas. E uma menor parte apresenta cefaleias secundárias. Cefaleias atribuídas a outras condições, neoplasias, infecções, acidentes vasculares, e nesses casos, aí nós temos que fazer algum exame complementar. Então a primeira coisa é a anamnese. É importante eu conhecer quando o paciente iniciou os quadros de cefaleia, com que frequência ele apresenta esse tipo de dor, se essas dores estão relacionadas a alguma atividade, se essas dores estão relacionadas a algum fator desencadeante, isso é muito importante. Se existe história familiar,
Se o paciente tem alguma doença prévia que possa justificar as crises de dor de cabeça, então a sua anamnese tem que ser bem abrangente. Orientar o paciente a fazer um diário de dor, isso é fundamental. Ele tem que anotar o dia de dor, o tipo da dor, se for uma dor latejante, se for uma dor em aperto, se for uma dor em pontada. Se existem sintomas associados, ele tem a dor associada a náuseas, a fotofobia, que é a intolerância à luz, a fonofobia, que é a intolerância ao barulho, a osmofobia, o cheiro, cheiros fortes incomodam o paciente. Isso tem que ser registrado. Junto com a dor, eles têm alguma outra manifestação física, parestesia, fraqueza. Então é importante que ele faça um diário. Com isso, nós vamos ter dados para embasar o diagnóstico de cefaleia, do tipo da cefaleia, para diagnosticar se esse paciente precisa ou não de um exame complementar e para estabelecer o melhor tratamento. Muitas vezes, o paciente, ao fazer o diário, ele percebe que as dores não são tão frequentes como ele imaginava, que o tratamento que ele está fazendo está funcionando. Então, o diário é fundamental para quem cuida de dor de cabeça. E quando é que eu devo pedir exames complementares? Quando eu tenho sinais de alarme. Quais são os principais sinais de alarme? Uma dor de cabeça que comece após os 50 anos de idade. As cefaleias primárias normalmente começam na infância, adolescência ou no início da vida adulta. Se a dor de cabeça começa a partir de 50 anos, a gente tem que investigar. Não quer dizer que seja secundária, mas você tem que fazer uma investigação complementar. Se esse paciente apresenta uma dor de cabeça súbita e intensa, como a pior dor de cabeça da vida, você tem que fazer um exame complementar. Se o paciente apresenta uma dor de cabeça que está piorando progressivamente, isso indica a investigação complementar nesse paciente. Pacientes que, associados à dor, apresentam déficits neurológicos focais, uma hemiparesia, uma alteração visual, ele precisa ser investigado. Pacientes que têm comprometimento da imunidade, paciente com história de câncer, paciente com história de infecção pelo HIV, você tem que investigar melhor esse paciente quando ele apresenta uma cefaleia nova. Pacientes que, junto com a dor, apresentam febre ou sinal de prostração, rebaixamento de consciência, esses pacientes têm que ser investigados. Quando eu encontro esses sinais, juntamente com história prévia de trauma crânioencefálico, edema de papila no exame de fundo de olho, eu tenho que investigar melhor esses pacientes. Tá certo? Nas próximas aulas vamos falar sobre cefaleias primárias, em especial a enxaqueca e a cefaleia do tipo tensional, e vamos falar sobre algumas cefaleias secundárias, quando pensar, como tratar, e também sobre algumas algias faciais. Então fique ligado, se inscreva no canal para receber o aviso sempre que houver novas aulas, curta, compartilhe e siga a gente aí. Falou, um abraço e fiquem com Deus.